Olá, começamos com um aviso importantíssimo. Entre julho e agosto de 2021, deveremos ter ultrapassado 500 mil de mortos, 500 mil pessoas vitimadas pela Covid-19. Isso se deve a muitas causas: o negacionismo da pandemia, a falta de vacinas e o constante contágio de brasileiros e brasileiras. E é sobre o contágio que é esse vídeo. Após muitos estudos, podemos dizer que o transporte público, especialmente os ônibus, possa ser um grande ou até mesmo maior transmissor oculto de vírus respiratórios, tanto para as gripes comuns quanto para a Covid-19. Segundo o IPEA e outros órgãos de pesquisa, 88% da população que diariamente usa o transporte público usa os ônibus. 170 milhões de pessoas por dia. O Brasil está na contramão, já que os trens, metrôs e bondes são o principal meio de transporte público dos países desenvolvidos. Aproximadamente 40 anos atrás, quando praticamente não havia metrôs no Brasil, os ônibus levavam uma média de 40 passageiros sentados e 15 passageiros em pé. Entretanto, ao invés de implantar trens, metrôs e bondes, os governos foram permitindo que os empresários de ônibus resolvessem o problema aumentando a lotação dentro dos ônibus. Hoje, a política é que nos ônibus temos 35 passageiros sentados em média e 40 passageiros em pé. Na verdade, 75 passageiros espremidos. Chegou-se a retirar os assentos para aumentar a quantidade de passageiros em pé. Os governos passaram a achar normal ter 6 ou mais passageiros por metro quadrado no ônibus. Isso foi gravíssimo em termos de saúde pública. Os governos abandonaram a construção de trens, metrôs e bondes por linhas e corredores de ônibus. Claro que os donos de ônibus adoraram essa situação, em que os ônibus que transportavam 55 passageiros passaram a transportar 75 passageiros pelo mesmo custo. E isso aconteceu no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Recife, Belém, Brasília e em todo o Brasil. No Rio de Janeiro, para se dar o exemplo mais recente, se gastou quase 10 bilhões de reais para construir uma linha de metrô apenas até o início da Barra da Tijuca. Se escavaram túneis, se chegou a perfurar uma montanha e fazer uma ponte estaiada. Mas, quando a linha chegou na Barra, onde o trecho seria uma grande reta nas macias areias para seguir até o final da Zona Oeste, com custo quase 10 vezes mais barato, se construiu uma linha de BRT. Hoje, um trem com 2.000 passageiros chega na estação Jardim Oceânico e descarrega seus 2.000 passageiros para embarcar em um ônibus de BRT de 70 passageiros. Claro que o resultado é a superlotação. Em Brasília, a linha do metrô para o Gama e Santa Maria também foi trocada por uma linha de BRT, que não entra nas suas cidades de destino, fazendo com que os passageiros tenham de se apertar em ônibus 2 vezes na ida e 2 vezes na volta. Em todo o país, passageiros e passageiras que poderiam ser transportados por trens, metrôs e bondes, em muito menor tempo e muita menor lotação, são espremidos como sardinhas em lata, aumentando seu tempo de exposição a todos os tipos de doenças respiratórias, especialmente a Covid-19. Segundo os estudos da Sala de Situação de Saúde da Universidade de Brasília, a UNB, 3 fatores são determinantes para a proliferação da Covid-19 no transporte público, em todo o Brasil: a superlotação de passageiros, a falta de ventilação e o tempo de exposição dentro dos ônibus. Ou seja, os ônibus são o ambiente ideal para o contágio em larga escala. Em cada 100 casos de Covid, 90 casos são assintomáticos, ou seja, a pessoa não percebe ou não aparenta os sintomas da Covid. Uma pessoa assintomática pode transmitir em condições ideais a Covid-19 para as outras 74 pessoas que estão com ela no mesmo ônibus. E essas pessoas vão levar o vírus para dentro de suas casas, contaminando os seus familiares. Então, quais as soluções? Bom, a Covid-19 não vai acabar em um mês, nem em 6 meses. É provável que ainda perdure por um ano,
caso não apareça uma nova mutação que seja resistente às vacinas que estão sendo desenvolvidas e crie uma nova superonda de contaminações. Para começar, a solução é reduzir a concentração, a lotação de passageiros dentro dos ônibus. E como vão sobrar passageiros, é preciso voltar a construir linhas de bondes, metrôs e trens. Somente esses veículos podem levar milhares de passageiros rapidamente e em segurança. Um trem ou um metrô que leva 2.000 passageiros pode muito bem levar metade da sua lotação, 1.000 passageiros, com muito melhores condições sanitárias que 20 ônibus juntos. A outra grande ação é a vacinação generalizada e universal. Se vacinarmos 1 milhão de pessoas por dia, ainda levaremos perto de 170, 180 dias para vacinar toda a população brasileira com 2 doses. Por isso, a pandemia, infelizmente, deverá chegar ainda até 2022. A outra grande ação é incluirmos nos questionários que são realizados com os pacientes de Covid-19 se eles ou alguém da sua família teve contato com alguma pessoa que usa o transporte público. Além disso, vejamos o que pode ser feito em uma cidade como Brasília. A companhia do metrô possui 32 trens, mas somente 24 trens operam no pico, porque a companhia não quer consertar as subestações de energia que seriam necessárias para toda a frota funcionar. Uma situação que agrada os donos de ônibus, mas prejudica a população. Colocam-se esses 32 trens para funcionar e poderá se transportar até mais passageiros, mesmo os trens ficando mais vazios para evitar contaminação. Além disso, há uma linha de trem que vem desde a cidade de Lusiânia, em Goiás, e vai até a rodoferroviária de Brasília. Em 4 de junho de 2019, o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, fez uma viagem de testes entre Brasília e Valparaíso de Goiás e anunciou que no início de 2020, trens para o transporte de 800 pessoas estariam em funcionamento. Mas nada foi feito e os donos de ônibus agradecem. A implantação dessa linha de trem é relativamente rápida. A linha já existe e precisa apenas de pequenos reparos para operar. Além disso, a região do Planalto Central é plana. Em 6 meses, podemos ter estações em Lusiânia, Valparaíso de Goiás, Santa Maria, Área Alfa, Parkway, Núcleo Bandeirante, Guará, setor de indústria, até chegar na rodoferroviária. Mais de 20.000 passageiros dia poderão ser transportados em uma primeira fase. Quanto aos ônibus, Brasília possui apenas 5 empresas de ônibus para todo o Distrito Federal, contratadas em uma licitação cancelada em primeira e segunda instâncias. Assim, a população do Distrito Federal e do seu entorno, que não pode dispor de automóvel, tem de usar majoritariamente ônibus, contribuindo para a proliferação da pandemia de Covid-19. É fundamental serem incorporadas outras empresas e cooperativas de ônibus, micro-ônibus, vans, para que a quantidade de passageiros por metro quadrado seja reduzido nesse tipo de transporte. Não se pode mais permitir que passageiros fiquem em pé nos ônibus. Todos sabem que já não existe cinto de segurança para passageiros em pé. E agora, com a Covid-19, está claro que não se pode permitir a lotação dos ônibus. Tem-se de aproveitar a pandemia da Covid-19 para reorganizar todo o transporte público brasileiro. Não é somente uma questão ambiental da emissão de gases poluentes pelos ônibus. É também o retorno de uma visão de o transporte público ser rápido, barato, seguro e saudável. As pessoas não podem mais se arriscar em uma pandemia a ficarem horas e horas em um ambiente ideal para a contaminação. Está feito o alerta. Muito obrigado.